Nós gostaríamos agora, nessa segunda palestra, de explicar de forma mais concreta como é que se dá esta consagração total à Virgem Santíssima. Primeira palestra, vocês viram, foi para colocar a situação teológica, a razão, o fundamento espiritual dessa consagração, não é? E agora, numa segunda palestra, gostaria de colocar de forma mais concreta o que fazer. São Luís Maria Grignon de Montfort nos ensina a consagrarmos à Virgem Maria, a nos entregar nesse coração de mãe, a ver o Filho Jesus ser gerado em nós, no ventre da sua mãe, através de um método bem concreto, muito simples. Esse método de São Luís Maria, ele tem uma parte que é uma preparação externa e uma preparação interna. E como em tudo no mundo, a preparação interna é mais importante do que a externa, não é? Então, para se preparar externamente para a consagração total, ele coloca, está no tratado, uma série de práticas, não é? Uma série de coisas que nós podemos e devemos fazer. É muito simples de seguir esta preparação externa imediata. O que é que nós pretendemos fazer? Nós vamos marcar uma data para todos nós nos consagrarmos. Aqueles que já são consagrados vão renovar a consagração. Aqueles que ainda não são consagrados vão dar o passo da consagração. Claro, todo mundo muito livre, todo mundo muito à vontade para fazer ou não a consagração. Mas nós vamos marcar uma data, e a data vai ser dia 8 de dezembro, não é? 8 de dezembro este ano. Se Deus quiser, vamos fazer uma corrente de consagrações no Brasil inteiro. Então, essa data, ela vale para vocês que estão aqui, mas também para todos os que acompanham pela internet e que pretendem fazer essa consagração. Dia 8 de dezembro desse ano 2011, nós iremos nos consagrar. Não é necessário que todo mundo venha para Cuiabá para fazer isso, não é? A consagração, ela vale onde quer que você esteja, mas marcar uma data para nós fazermos isso em sintonia, não é? Fazermos juntos. Claro que aqui na Arquidiocese de Cuiabá nós iremos marcar em tempo devido um local, um horário, uma missa em que nós vamos fazer a consagração, e aqueles que desejarem vir são muito bem-vindos. Mas só para dizer que não é necessário, tá? Ou seja, basta a gente fazer isso em sintonia espiritual. Então, nós vamos dar as notícias através da internet, do meu site. Quem não conhece meu site, né, fica conhecendo e anota aí, é fácil, é padrepauloricardo.org, padre por extenso, né, P-A-D-R-E, Padre Paulo Ricardo, tudo junto, .org. Não tem BR nenhum, é só org. E através do site vocês podem ver as notícias, porque tem aquele mês de preparação anterior. No site nós vamos dando as notícias. Agora começamos a primeira semana, né? E assim a gente vai fazendo a contagem regressiva até chegar no dia 8 de dezembro e fazendo essa preparação externa, essas práticas devocionais de preparação externa. Mas o mais difícil que precisa ser aprendido é a preparação interna. Como em tudo no mundo, o interno é mais importante. O que é mais importante? O corpo ou a alma? A alma. Então, é mais importante a nossa disposição interna. E em que consiste a disposição interna para a consagração
total à Virgem Santíssima. Significa nós vivermos a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito. Ou seja, nós vamos entregar tudo, pobreza total à Virgem Maria. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, nós iremos entregar para ela. Atenção! Tem gente que confunde muito, acha que a consagração total à Virgem Maria é um voto de celibato, alguma coisa assim. Nada disso. É no seu estado de vida. Se você é casado, você vai entregar o seu casamento à Virgem Maria. Se você é namorado, você vai entregar o seu namoro à Virgem Maria. Se você tem amigos, você vai entregar as suas amizades à Virgem Maria. Se você é padre, você vai entregar o seu sacerdócio à Virgem Maria. Nós vamos entregar tudo nas mãos da Virgem Maria. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos. Por quê? E esse é o método, entregando tudo completamente nas mãos dela, ela, com o seu jeito de mãe, vai modelar, ela, com o seu jeito de mãe, vai fazer, ela, com o seu jeito de mãe, vai dar um jeito, né, da gente cada vez mais ficar semelhante ao seu Filho Jesus. Nós vamos nos colocar nas mãos dela para que ela gere o Cristo em tudo. Vejam, o primeiro mandamento da lei de Deus qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas isso não é simples assim, porque nós temos que amar a Deus, não é? Com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com inteiramente todo o nosso ser. Não é fácil fazer isso. Então nós precisamos entregar isso tudo nas mãos da Virgem Maria, para que ela vá modelando. Ela é aquele molde, não é? Aquele modelo, ela é o útero no qual nós nos derramamos para que seja modelado Jesus em nós, em todos os aspectos. Então precisamos entregar tudo. Você não pode entregar só um pouquinho, entende? Eu vou entregar só 10%. Você quer ser feliz só 10%? Não. Veja, Deus quer que nós nos entreguemos todos, completamente a Ele. Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos plenamente felizes. Ninguém quer ser feliz 10%, 5%. Não, todo mundo quer ser feliz 100%. E porque nós queremos ser felizes 100%, nós precisamos nos entregar 100% a Deus. Porque Ele sabe o caminho da felicidade, mas é mais fácil fazer isso pelo próprio método que Deus inventou, ou seja, Maria. Ou seja, Jesus é o homem totalmente entregue ao Pai. Ele foi gerado onde? No útero de Maria. A mulher totalmente entregue e o homem totalmente entregue, que você precisa ser gerado na Virgem Santíssima, para que Deus seja tudo em você. Então nós vamos entregar tudo. É essa ideia que está por trás de escravidão. Então a sua vida, ela pode continuar, digamos assim, naquele seu projeto. Se o seu projeto de vida é um projeto de Deus, você não precisa mudar nada. Você não precisa se separar da sua mulher, você não precisa deixar o seu casamento, você não precisa parar de namorar, não é? A não ser que você levasse uma vida pecaminosa, onde você fez do pecado um projeto de vida, aí é claro que você tem que mudar de vida, não é? No pecado, tudo isso vamos ter que mudar, até os padres, nós vamos ter que mudar, não é isso? Temos que abandonar o pecado, não tem dúvida nenhuma. Mas é importante, então, colocar tudo nas mãos da Virgem Maria. Então vamos passar um pouco as áreas que nós temos que entregar para a Virgem Maria. Primeiro, os nossos bens materiais. Padre, quer dizer que eu vou ter que dar tudo para a igreja? Não. Você tem que dar tudo para a Virgem Maria. Então, a sua casa já não vai mais ser sua. Consagração total quer dizer isso.
é a casa de Nossa Senhora. Os seus bens, sua conta bancária, sua roupa, seus livros, tudo é da Virgem Maria. E é interessante porque isso muda. Em que isso muda a nossa vida? Muda porque você vai ter agora uma ocasião de fazer constantemente um exame de consciência. Quando você vai a uma loja comprar uma roupa, você sabe que aquela roupa não é sua. Você sabe que aquela roupa é da Virgem Maria. Como é que ela gostaria desta roupa? Está entendendo a diferença? Como isso muda? A abordagem muda o jeito da gente pensar a nossa vida. Você vai constantemente ficar fazendo aquele exame de consciência, porque você sabe que não será seu, você é o escravo e você está comprando algo para a sua senhora, para a sua mãe. E como era a Virgem Maria? Se vocês forem a Loreto, na Itália, onde está a casa de Nossa Senhora, os cruzados foram lá na Terra Santa, pegaram as 3 paredes da casa e levaram para a Itália. Só 3 paredes, porque a 4ª parede era uma gruta. A casa foi encaixada. Maria morava num casebre. Então, aquela pequena gruta com 3 paredes. A gruta não dava para levar para a Itália, né? Mas levaram as 3 paredes para Loreto e a gruta ficou lá em Nazaré. Ora, aquela gruta era o quarto da Virgem Maria. É lá que o Verbo se fez carne. Está escrito lá em Nazaré: Hic, aqui, verbum caro factum est. Aqui o Verbo se fez carne. Aquela gruta simples. Você está entendendo o que é morar numa caverna? Então, você vai começar a pensar assim: como é que eu vou decorar a casa de Nossa Senhora? Você não vai mais comprar as coisas para sua casa. Você não tem mais casa. É a casa de Nossa Senhora. Então você vai comprar um quadro e você fica olhando para o quadro e diz assim: será que Nossa Senhora ia querer esse quadro? Será que ela gosta desse quadro? Quais são os gostos dela? Como é que você vai arrumar o seu quarto? O quarto de Nossa Senhora. Como é que é o quarto de Nossa Senhora? Está entendendo? Claro que você poderia fazer isso dizendo assim: será que Jesus gosta desse quadro? Será que Deus quer que eu compre isso daqui? Esse método você poderia fazer diretamente com Deus, está entendendo? Mas fazendo com Maria, você acrescenta um toque materno, um toque de delicadeza, um toque de ternura nisso, que ajuda você, que tem um pecado original e tem uma tendência de radicalizar as coisas de Deus, como se Deus quisesse somente, Deus fosse um Deus sanguinário, né? Que quer saber só de sacrifício, só de dor. Não. Maria tinha a sua casa. Simples, mas era uma dona de casa, ela sabia cuidar da sua casa, sabia transformar aquele lar num lar aconchegante. Se a gente fosse pegar como modelo São João Batista, todo mundo ia ter que comer gafanhoto e vestir pele de camelo, entendeu? Mas como nós temos Maria como modelo, então fica mais simples você decorar a casa da Virgem. Como é que Nossa Senhora gosta? Eu vou comprar um carro. Como é que vai ser o carro de Nossa Senhora? Está entendendo? Qual é o carro que Nossa Senhora gosta de andar? Entende o negócio? Então, qual é a roupa que Nossa Senhora quer para o seu escravo? Para o escravo de Maria? Os protestantes ficam muito
escandalizados de nós chamarmos Maria de Nossa Senhora. Por quê? Porque o título de Senhor se deve dar somente a Deus. Só que a gente deve lembrar o seguinte: Jesus nasceu da Virgem Maria e no início da sua vida espiritual, da sua vida nessa terra, no início de seu tempo, ou seja, os 30 anos de sua vida em Nazaré, ele foi submisso a Maria e a José. Quem diz isso é o Evangelho de São Lucas. Era-lhes submisso. Então, se ela era aquela a qual o Senhor do Universo era submisso, eu acho que eu posso chamá-la de Senhora. Está entendendo? Não tem problema nenhum. E não tem problema nenhum de eu ser submisso a ela. A escravidão quer dizer isso. Então, todos os meus bens não são meus. Escravo não tem propriedade própria. Não tem nada dele, é dela. E isso vai fazendo com que a gente molde, com que a gente modele a nossa vida. Entenderam a docilidade? O método? Você vai naquele jeitinho de mãe, ela vai pedindo para você conversões e vai dando passos. Essa é a questão espiritual, o interno, que precisa ser vivido na consagração. Então, quando você tem uma amizade, como é esse amigo de Maria? A amizade não é mais sua. O amigo que você tem, a amiga que você tem, é de Nossa Senhora. Como é que Nossa Senhora quer que eu trate o amigo dela? Como é que Nossa Senhora quer que eu trate a amiga dela? Está entendendo? Se você tem seu esposo, seus filhos não são mais seus. Se você tem a escravidão total, se você tem o método da escravidão total, você precisa entender que você entregou os seus filhos para Nossa Senhora. Você não sabe o alívio que é isso. O pessoal diz: Padre Paulo, o senhor formou muitos padres. Olha, padre, são os seus filhos. Isso dá um arrepio de responsabilidade, um medão. Quando eu estiver diante do trono de Deus, ter que responder por isso tudo. Então, muito bem, já não é mais meu, é dela. É da Virgem Maria. Não são meus filhos. Ela cuida. Como é que ela quer que eu cuide dos filhos dela? Tem a minha parte de responsabilidade, mas eu vou cuidar dos filhos dela. E assim, tudo o que nós fazemos, inclusive a nossa vida espiritual. E aqui uma coisa também bastante delicada e importante para vocês entenderem. Nós temos, por mais que nós sejamos pecadores, nós temos nossos méritos espirituais. Então, o jejum que você faz, a indulgência que você recebe, o sacrifício que você faz, a oração que você faz. Por exemplo, eu vou rezar missa, mas a missa já não é mais minha, é da Virgem Maria. Então, como é que ela se dirige ao seu filho? Eu vou rezar para o Santo Padre Pio de Pietrelcina, mas a oração já não é mais minha. Como é que Maria fala com o Padre Pio? Em que sentido? Claro que é você rezando, você está entendendo? Mas se você vai chegar e pedir para o Padre Pio o quê? Para ganhar na Mega Sena acumulada? Aí você que fez a consagração total, você vai perguntar: espera lá, Maria pediria isso? Entendeu? A oração é dela. O que é que ela pediria?
Maria pediria para se livrar de tal cruz, de tal sofrimento? Ou ela pediria para Deus a graça de carregá-la? E assim você vai fazendo o seu exame de consciência, porque a sua vida de oração já não é mais sua, é da Virgem Maria. E os méritos que você acumular já não estão mais à sua disposição. Por exemplo, antes de fazer a consagração à Virgem Maria, eu celebrava a missa. Claro, vejam, atenção, isso é importante aqui também. A consagração à Virgem Maria não altera em nada os deveres que você tem no seu estado de vida. Por exemplo, eu como padre tenho que oferecer missa pelas intenções que vocês pedirem. Isso é o meu dever, e eu vou continuar fazendo, isso não altera. Só que quando eu celebro missa, eu também tenho intenções minhas. Eu também ofereço missa por intenções minhas. Uma vez que você pertence a ela, você chega e diz: ó, a missa é sua. Ela vai oferecer a missa para aquilo que ela quiser. Nós tivemos agora no fim do jubileu do centenário da Arquidiocese, tivemos a bênção papal que foi concedida pelo nosso arcebispo por um decreto da penitenciaria apostólica, e nós recebemos a indulgência plenária. Eu não posso receber a indulgência e dizer assim: ó, eu quero essa indulgência para tal pessoa. Não posso mais, porque é tudo dela. Então eu pego a indulgência e ponho na mão dela e digo: ó, é tudo teu. Ela sabe o que fazer. Você vai chegar e dizer: mas padre, quer dizer que a gente não pode mais rezar por ninguém? Pode. Você pode rezar, você não pode oferecer. Você pode receber a indulgência, colocar na mão dela e dizer: ó, dá uma sugestão para a senhora. Entendeu? É uma sugestão. Lembra do fulano. Entendeu? Mas, atenção, ao colocar tudo na mão dela, ao ter essa pobreza espiritual, que a gente coloca tudo nas mãos dela, ela sabe onde melhor usar isso tudo. Ela é a nossa estrategista, ela é o general. Você sabe o que é que soldado faz numa guerra? Ele faz o que o general manda e fica quieto. Você quer ser o estrategista, você quer mandar na sua vida, aí o que acontece? Você não faz parte do exército. Se você quer fazer parte do exército, você põe tudo nas mãos dela e ela é que vai fazer. Ela é quem sabe o que é melhor. Está entendendo? Ela é quem sabe. Então, ela é a mãe, confia. Nós devemos assinar a folha em branco e colocar na mão de Deus, mas a gente sempre fica com o pé atrás com Deus, por causa do nosso pecado original. Então, coloca na mão da mãe. Ela sabe o que vai fazer. É melhor. Ela sabe o que é melhor para você. Você não sabe o que é melhor para você. Você não sai no prejuízo. É o contrário. Siga os conselhos dela e a coisa vai funcionar. São Luís Maria Grignon de Montfort coloca um exemplo aqui no tratado, não é? No capítulo 6, quem tem o tratado? Quem tem o tratado publicado pela Vozes, né, é o mesmo, tá? Só que a tradução é diferente, mas é o mesmo livro. Mas quem tem o tratado publicado pela Arca de Maria, na página 129, capítulo 6, ela coloca, São Luís Maria coloca o exemplo de Rebeca e de Jacó para explicar um pouco a questão de Nossa Senhora, não é? Todo mundo conhece a história bíblica de Esaú e Jacó. Inicialmente a gente vê, parece uma trapaça, uma desonestidade, né? Então, só para vocês entenderem a ideia, Esaú seria, dentro dessa parábola, dessa leitura prototípica,
Esaú seria a pessoa que vai ser condenada ao inferno. Jacó é a pessoa que vai ser salva. Rebeca é Maria. Por quê? Porque vejam só, dentro desse contexto de Esaú e de Jacó, o que é que está lá em jogo? O que está em jogo é a bênção messiânica, não é? Ou seja, de quem é que vai nascer o Messias? Veja só, Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael. Qual dos 2 vai vir o Messias? Isaque. Então é por lá que vai ser a bênção. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Qual dos 2 vai ter a bênção? O problema é o seguinte, que Esaú nasceu primeiro. E ele que tinha a primogenitura. Mas vejam, a primogenitura aqui não era somente a primogenitura, ele vai receber a herança material do pai. Não é isso. Ele vai receber a bênção, e as bênçãos na Bíblia são sempre profecias. Entende? Quando Isaque pronuncia a bênção sobre Jacó, diz para Jacó que ele é que vai ser, da linhagem dele que virá o Messias. É dali que vem a salvação, é dali que vem a graça. Então vejam, aconteceu que Esaú e Jacó, Esaú desprezou a primogenitura quando vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Entendeu por que Esaú é o exemplo da pessoa que é condenada ao inferno? É a pessoa que despreza a bênção de Deus. Ele desprezou a bênção, ele desprezou a graça e trocou a vida eterna. Ele trocou o céu, ele trocou o paraíso, a vida eterna, o paraíso de Deus, pelo quê? Por um prato de lentilhas. E é isso que a gente faz todas as vezes que nós pecamos. Todas as vezes que nós pecamos, nós trocamos o paraíso por um prato de lentilhas. Você está entendendo? Que é esse mundo. Qual é o prazerzinho que você recebe com o seu pecado? Qual é a alegriazinha que você recebe com o seu pecado? Deus está te oferecendo o paraíso e você vira as costas para o paraíso e troca o paraíso por um prato de lentilhas. Está entendendo a comparação? Está dando para entender a comparação? Então, Esaú, ele era o homem que ia receber a bênção, ele ia receber a graça, ele ia para o céu, ele vira as costas para o céu, ele deixa de olhar para o céu e olha para a terra. Ele é um homem ligado à terra, aos bens materiais, a esse mundo. Ele se volta contra Deus, contra o céu. Ele despreza a primogenitura. Ora, desprezar a primogenitura e trocá-la e vendê-la por um prato de lentilhas, você está entendendo que isso é uma grande ofensa ao pai Isaque? Estão entendendo isso? Isaque simboliza Deus. Então, isso é uma grande ofensa. Ele perdeu a primogenitura. E então, Jacó, que ganhou a primogenitura, ganhou a bênção, ganhou a graça, ganhou a entrada no céu, né? Jacó, para ele receber a bênção de verdade, o que é que ele faz? Ele precisa seguir os conselhos de Rebeca. Rebeca chega e diz: seu irmão foi lá caçar, chegou a hora da bênção, vem cá, eu vou cozinhar, né? Vou fazer um guisado do jeito que seu pai gosta. A mãe sabe aquilo que o pai gosta. E então Rebeca veste Jacó com as roupas de Esaú, coloca os pelos de Esaú. Jacó vai lá, leva o guisado. Isaque come o guisado, gosta, abençoa Jacó e dá a graça para ele. Isso aqui, São Luís Maria, ele vê nisso um sinal
um protótipo, uma parábola, um modelo, uma comparação daquilo que é a função da Virgem Maria. Se você faz tudo o que ela diz, se você segue como Jacó seguiu, vista do jeito que ela manda, né? Ela sabe como preparar a iguaria que irá agradar a Deus. Seja dócil, ela vai fazer o que agrada a Deus. Então isso aqui é uma comparação. Qual é a comparação? Então, na prática, vamos aplicar na nossa vida. Você vai fazer uma coisa, não é? Você vai rezar um terço. Para que você vai oferecer esse terço? Você vai entregar na mão dela e diz: mãe, faz você o guisado. Entende? Você é quem sabe cozinhar, eu não sei direito. Você é quem vai preparar a iguaria que vai agradar a Deus. Você vai fazer para Deus aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Eu não sei direito. Então nós nos colocamos nessa posição de pequenos, de pobreza espiritual. E essa nossa pobreza espiritual, nos colocando nas mãos da Virgem Santíssima, sendo modelados pela Virgem Santíssima, ela irá configurar o seu Filho Jesus. Aqui a comparação fica meio quebradiça, mas vamos entender. É como se aquelas vestes que Maria coloca em Jacó fossem as vestes de Jesus, entendeu? Colocadas em nós. Ela vai nos vestir, ela vai nos preparar, ela vai fazer, ela vai modelar-nos à semelhança do seu Filho Jesus. Tá? Então, é esta a escravidão espiritual, é esse o caminho da consagração total à Virgem Maria. Isso quer dizer o seguinte: você precisa agora entender que tudo que você tem já não é mais seu, é dela. E sendo dela, é de Deus. Entendeu? Se você estivesse colocando as coisas nas mãos de uma criatura como nós, uma criatura ambígua, não é? Você chega e diz: Padre Paulo, totus tuus. Padre Paulo, eu sou todo teu, disponha de mim para o que quiser. E, meu filho, você se lascou. Por quê? Porque aqui no coração do Padre Paulo existe o coração de um filho de Deus, mas tem também o coração do filho da mãe. Está entendendo? E não o filho da mãe Maria no bom sentido, no mau sentido. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Aqui tem o Filho de Deus, o Filho de Maria, o Filho Santo, o homem novo, o homem espiritual, mas aqui dentro também tem um homem velho, safado, sanguinolento, filha da mãe, entendeu? Está dentro de mim. Então você chega e diz: Padre Paulo, totus tuus. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Quando o Padre Paulo tiver como diretor espiritual te aconselhando e dizendo coisas muito boas e maravilhosas, ótimo. Mas e quando eu pisar na bola? E eu piso na bola, acredite nisso, né? Meu confessor sabe que eu piso na bola. Entendeu? Então, não dá para fazer totus tuus com o Padre Paulo. Mas dá para fazer com Maria, porque nós sabemos que ela é totalmente humilde nas mãos de Deus. Ela é tão maleável a Deus, ela é tão humilde, ela é tão dócil às mãos de Deus, que ela só fará comigo aquilo que Deus quer. Você está entendendo? Ela só irá modelar em mim o que Deus quer. Ela só irá fazer em mim o que Deus quer, porque ela é totalmente serva, ela é totalmente dócil. E por que é que eu preciso dela? Por que é que eu não posso ir direto para Deus, Padre Paulo? Larga de ser orgulhoso, criatura. Por que é que você tem que ser direto? Isso é um negócio assim, é o princípio protestante, é um princípio orgulhoso. Veja, eu sou orgulhoso, Padre Paulo Ricardo, eu pessoalmente, mas a minha religião não é orgulhosa. A minha religião, ela é humilde,
ela me ensina a humildade. A minha religião me ensina a eu me inclinar na frente de um pecador, que é um outro padre, que é o meu bispo, e beijar a mão daquele pecador e acreditar que aquela mão é instrumento de santificação, acreditar que aquela mão de pecador pode ser sinal da mão chagada do ressuscitado. Eu sou orgulhoso, mas a minha religião não é orgulhosa, ela me ensina a humildade. Existe protestante humilde, mas não existe protestantismo humilde. O protestantismo é orgulhoso. O princípio protestante é orgulhoso, é soberbo. O princípio protestante é: eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Isso é um orgulho, isso é uma soberba. E se Deus quer que você use os outros, as criaturas humanas frágeis, o que é que você faz, ô otário? Está entendendo? Se você é protestante, seja humilde, mas saiba, a sua religião não é. A sua religião não é humilde. Porque você, não, eu vou direto para Deus. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do Papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. Puxa, super, uper, trans, ultra, mega power, né? Tu é o cara, meu! Tu é Deus! Entendeu? Tu é tudo! Não preciso de ninguém. Não, Padre Paulo, mas o senhor tem que entender que Jesus é o único mediador. Está escrito na Bíblia: Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador. E eles repetem, e eles babam, e eles bufam. Jesus é o único mediador, meu filho. Mas você já ouviu falar do corpo de Cristo? O único mediador é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Ele é o único mediador. É o Cristo, mas é o Cristo total. Não é só a cabeça. O único mediador é cabeça e membros. O único mediador é Jesus inteiro, a igreja, cabeça e membros. E por isso, quando um santo intercede, é o único Cristo quem está rezando. Ah, que bobagem é essa? Imagina se um pecador vai ser o Cristo. Mas, meu irmão, você não lê a Bíblia? Olha São Paulo. São Paulo estava colocando um bando de mulher e de homem miserável e pecador na prisão. Deus derrubou ele no chão com um raio de luz, chegou e disse: para com isso, sem vergonha, porque você está me perseguindo. Quem que eu sei que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus nesse bando de homem pecador miserável, porque eu sou a minha igreja, e quem persegue a minha igreja persegue a mim. Por isso esse ódio que os protestantes têm contra a igreja não vai ficar de graça assim não. Quem é que tolera ser beijado na cabeça e apunhalado no coração? Ah, eu amo você, beijinho na cabeça e faca no bucho. Amam Jesus na cabeça, então eles têm todo um amor por Jesus cabeça. Ai, Jesus, você é lindo. Ai, Jesus é meu Senhor. Ai, Jesus maravilhoso. E enquanto isso, cospem na igreja, perseguem a igreja, falam mal de Maria Santíssima, que é membro da igreja, falam mal do Papa, que é membro da igreja, perseguem a igreja e fazem tudo. Como é possível amar Jesus desse jeito? Você só ama o pedaço que você escolhe? Cadê o cristianismo bíblico que vocês pregam? Meus irmãos, a Virgem Maria, como a igreja inteira, ela age na salvação do mundo,
porque o Cristo total age para a salvação do mundo. Ele é o único Salvador, mas Ele é vivo. Ele não é uma ideia do passado, Ele está vivo e está vivo na sua igreja hoje. E é por isso que essa igreja é perseguida e odiada. Esta igreja, este corpo de Cristo que é a igreja, é gerado por uma mulher, chama-se Maria. O corpo de Cristo não foi gerado por ela? O corpo de Cristo, que é a igreja, é gerado também por ela. Então vejam que existe algo de paradoxal com relação à Virgem Santíssima. Ao mesmo tempo que ela é escrava do Senhor, ela é senhora. Ao mesmo tempo que ela é filha de Deus, ela é mãe do Filho de Deus. Ao mesmo tempo que ela é membro da igreja, ela é mãe da igreja, está entendendo? Existe algo de paradoxal porque a posição de Maria é única na história da salvação. Os privilégios de Maria não foram dados por Padre Paulo ou por você, foram dados por Deus porque Ele escolheu, Ele elegeu, Ele quis. E quem sou eu para aconselhar o Altíssimo? Então, vejam, ela, humilde, servidora, dócil, totalmente, o barro completamente dócil nas mãos do oleiro, ela é usada como instrumento por Deus para nós, homens e mulheres marcados com o pecado original. Ela não é marcada com o pecado original, mas nós somos. Nós, homens e mulheres que tratamos a Deus um pouco como inimigo, ela vem com o seu olhar de mãe, com o seu rosto materno. Ela é o rosto materno de Deus que vem para nos ajudar a modelarmos nossa vida. Então não tenha medo de entregar tudo para Maria. Aquele terço que você fez. Padre, então eu não posso mais fazer oração de intercessão? Pode. Você pode fazer oração de intercessão. O que você não vai poder mais é oferecer o mérito. Está entendendo? Dá para entender a diferença? Olha só, eu vou e digo assim: Jesus, esse terço, os méritos desse terço, o que eu mereci. Desculpa, a comparação é odiosa, mas eu vou fazer uma comparação aqui. Você está trabalhou, não tem aquilo que é o pagamento do seu salário? Muito bem, o pagamento do salário pertence à Virgem. Tudo de bom que você faz, o mérito, o pagamento, pertence a ela agora. É pobreza espiritual. Você entregou tudo. Agora, além disso, você pode pedir, você pode interceder, você pode sugerir, você pode dizer: mãe, lembra do fulano, lembra do ciclano, lembra do beltrano. Você pode interceder, só que a sua propriedade já não é sua. Dá para entender a diferença? Tá? Ou seja, a sua conta bancária já não é sua. Isso quer dizer o seguinte: você não dispõe mais das coisas. Então, vamos supor, esse tratado é meu, o que é que a Virgem quer que eu faça com esse tratado? Aí eu encontro um fulano na rua e diz: olha, Nossa Senhora está pedindo que eu entregue isso para você. Pronto. Entendeu? Tudo é dela. Ela é quem vai dizer o que é que eu devo fazer. Pobreza total. E sendo pobres totalmente, entregando tudo nas mãos dela, nós então nos modelamos conforme o coração de Cristo. Vejam que no final, Cristo será tudo em todos. A espiritualidade mariana, ela é profundamente cristocêntrica. Cristo está no centro de tudo, porque Ele é a razão de tudo. Nós nos entregamos a ela para que ela gere o Cristo em nós, né? Nós nos entregamos a ela para que ela gere o Cristo em nós. Então, não sei se deu para entender que existem para o caminho da consagração, tem duas coisas: as práticas exteriores e a realidade interior. As práticas exteriores a gente vai acompanhando no site. Nós vamos, quando estiver faltando, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o tratado, tá bom? Então, vocês têm
até o mês de novembro para ler esse tratado, né? Estudar bem, ler as coisas, ver como é que são as coisas, meditar, degustar, até novembro. A partir de novembro, já em setembro nós vamos avisando, através do site, nós vamos avisando para vocês quando é que vai começar o mês de preparação para a consagração. E aí fazemos a consagração dia 8 de dezembro, ok? Essas são as práticas exteriores. As práticas interiores, que são essa parte mais importante, que é nós começarmos a nos habituar a entregar tudo a ela. Não espere vir a consagração para começar a dar as coisas para a Virgem Maria. Já vai entregando, entende? Você tem que treinar. A bicicleta a gente aprende subindo nela e caindo. Então você já vai entregando as coisas para a Virgem Maria. A consagração será dia 8. Ah, mas será que eu vou dar conta de viver? Meu irmão, ela é mãe. Você nunca pisou na bola com a sua mãe, não? Ela perdoa. Não é esse negócio todo assim, chegar e dizer: ah, mas se eu não der conta, acho que eu não vou fazer, eu não dou conta. Não é que você está com medo da sua mãe. Entendeu? Se aproxime dela. Deixa ela fazer. Entendeu? E entrega tudo. O que ela quiser, como ela quiser, do jeito que quiser, porque ela é dócil. Ela é um instrumento dócil nas mãos de Deus. E então ela fará em nós o que Deus quer. Então, vai entregando tudo, os seus bens materiais, as realidades afetivas, o seu amor, as pessoas que você ama, as pessoas que você não ama ainda o suficiente, aquelas mágoas que você tem, entrega tudo na mão dela. Ó, essa mágoa aqui está aí, está na sua mão, a senhora faz o que quiser com ela, entendeu? Esse meu inimigo, essa pessoa que me odeia, está na tua mão, eu te entrego. Não é meu inimigo, é teu. Faz alguma coisa aí. Entende? E assim por diante. Meu esposo, minha esposa, meus filhos, meus pais, sobrinhos, irmãs, família, tudo entrega na mão dela. Ela que sabe. Você vai fazendo sua parte também, claro. Depois, os bens espirituais, nas orações, nos sacrifícios, no oferecimento, tudo isso vai entregando na mão dela. Então você já vai se preparando. Não espere dezembro para entregar, entrega já. Em dezembro nós vamos selar essa consagração, está entendendo? E se você pisar na bola, você confessa e recomeça, entendeu? Caiu, levanta. Bate a poeira, vamos embora. Vamos para o céu, gente. Você vai ficar parado aí, caído no chão. Caiu, vai ficar no chão agora. Não, nós nascemos para o céu. Nós nascemos para Deus. Vamos embora. Bate a poeira e vamos embora. Está entendendo? Então não tenha medo de se consagrar. Alguns equívocos que foram sendo criados com relação à consagração. Veja, algumas pessoas me viram pregando a respeito do piedoso uso do véu para as mulheres, não é? As mulheres usarem o véu na igreja. Vejam, usar o véu é uma coisa boa e piedosa, mas não tem nada a ver com a consagração. Está entendendo? Se você não é obrigado a usar véu, porque nós fizemos a consagração aqui o ano passado e todas as mulheres que estiveram na consagração estavam usando o véu. Então o pessoal acha que para fazer a consagração tem que usar véu. Não é real. Aconselho que use o véu. Acho muito bonito que use o véu. Acho lindo que use o véu. Mas como é essa história de usar véu? Bom, no meu site, né? E no site do Cor Maria, vocês têm lá uma palestra sobre piedoso uso do véu. Digita lá na internet, piedoso uso do véu, Padre Paulo Ricardo, vai aparecer e lá está toda a explicação por que é que se usa véu. Por enquanto, né, a palestra aqui é curta e não posso fazer todas as explicações, tá? Não tem nada a ver com usar saia sempre. Eu aconselho que use sempre saia, claro. Quer ver? Homens, somente os homens.
Vocês preferem uma mulher de calça comprida ou uma mulher de saia? Uma mulher fica mais bonita e elegante de calça comprida ou de saia? Senhores homens, eu não ouvi direito. De calça comprida ou de saia? Tá vendo? E nem não estamos expulsando o demônio, não é saia, não é isso não. É só... Eu sei que não é prático, mas quem disse que é prático ser mulher? Tudo aquilo que é bom e precioso é trabalhoso. As mulheres são preciosas, dá trabalho ser mulher, ou você acha que é fácil? Né? Tá? Então, claro, mas não tem nada a ver com a consagração, no sentido que eu aconselho, acho bom, bonito, é a tradição da igreja, é a beleza. Nós precisamos começar no nosso país um movimento sério e consistente de mulheres que usam saia, né? Precisamos, porque nós estamos com essa mentalidade revolucionária do homem igual a mulher, mulher igual ao homem, os caras tudo com um bando de homem cheio de creminho no armário para passar na pele, para pôr no cabelinho, com tudo vestido de roupinha, de brinquinho, de gargantilha, de não sei o que, etc e tal. Mas para com isso, meu filho, seja homem, pelo amor de Deus. Seja homem. Assim as mulheres, não tenham medo de ser femininas. Deus nos criou homem e mulher. As mulheres não têm que invejar os homens, elas têm que ser maravilhosamente mulheres, e nós gostamos dela assim. É bom que seja assim, é maravilhoso que seja assim, não é? Então, mas também não é obrigatório. Você pode continuar com sua calça jeans, né? Não sei se na hora de comprar calça jeans Nossa Senhora compraria, mas tudo bem. Então, foi golpe baixo agora, né? Então vejam só. Vamos fazer esse movimento de consagração. Eu não queria que essas pequenas coisas, que são boas e bonitas, mas eu não queria que essas pequenas coisas intimidassem as pessoas de usar e de fazer a sua consagração, de usar o método de São Luís Maria e de fazer a sua consagração. Estão entendendo? São pequenas coisas. Essas pequenas coisas são triviais. O importante é a gente abraçar a essência, tá? Para a consagração, se aconselha que a pessoa tenha sempre consigo um pequeno distintivo que lembre a sua consagração, porque a gente precisa... O homem é um animal que se esquece, não é? Então se aconselha. Eu estive nos Estados Unidos e preguei retiro para um seminário de uma diocese perto de Chicago, no norte dos Estados Unidos, e para minha surpresa tinha um grupo consistente de uns 10 seminaristas, todos com uma correntinha no braço, uma corrente. Você vê claramente, atenção, né? Tem que ser um sinal claro de que aquilo é uma corrente, não é uma pulseira. Está entendendo? Então eles estavam com uma pequena corrente, uma corrente delicada, mas você via que era uma corrente, não era uma pulseirinha de... Mas é o sinal da consagração. Aí eu perguntei para um deles: você fez a consagração total? Não, fizemos, etc. Então, é um sinal, é um testemunho. Também as pessoas perguntam, ficam curiosas, olha lá. Então, tudo isso é um apostolado. Então, um pequeno sinal de consagração. Esse pequeno sinal pode ser uma medalha, pode ser uma corrente que você usa ao redor do pescoço, pode ser um anel, né? O sinal da sua escravidão, que está aí sempre lembrando a você que você não se pertence, que você se entregou, tá? Então, se aconselha usar um sinal, tá? Depois, dentro dessa realidade da consagração, é importante ter práticas de devoção mariana.
A primeira de todas, sobretudo, chama-se a récita do Santo Rosário. Vejam, meus queridos, quando o Rosário foi revelado a São Domingos de Gusmão, ele foi revelado como uma arma espiritual no combate dos hereges. São Domingos de Gusmão estava já perdendo as forças, fazendo penitências, fazendo pregações na França contra os cátaros, hereges, e ele vendo a igreja se perder, a igreja sendo destruída pelos hereges, Nosso Senhor revelou a ele o Saltério Mariano. Não é saltério, que os 150 salmos, né? Agora João Paulo II aumentou, virou 200, mas são as 150 Ave-Marias, as 200 Ave-Marias do Rosário. Essa é a prática mariana principal, que tem como finalidade o quê? Fazer você meditar nos mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Então a Ave Maria, ela é simplesmente aquela música de fundo, enquanto você medita sobre os mistérios. Então, primeiro mistério glorioso, a ressurreição. Então, durante o espaço de 10 Ave-Marias, você medita, no seu coração você tem lá claramente a imagem da ressurreição, e você vai recitando no espaço das 10 Ave-Marias. Aquilo vai configurando o seu coração ao coração de Cristo, na meditação dos mistérios cristológicos. A oração do Santo Rosário é uma oração eminentemente cristológica. A Ave Maria, ela é a música de fundo. Ela serve ao mesmo tempo de cronômetro, né? Porque durante o espaço de 10 Ave Marias, você vai meditar aquele mistério. E ao mesmo tempo serve de música que vai acalentando o seu coração. Então, é muito importante a récita do Santo Terço. Pelo menos um terço, pelo menos um espaço de 5 mistérios. Um terço que virou um quarto agora, né? Não sei quanto tempo a gente vai conseguir administrar isso na língua portuguesa. Para nós aquilo lá é terço, não adianta. Então vejam, a récita do Santo Terço diária. Esta é a arma espiritual. Todo mundo diz: Padre Paulo, o que é que nós vamos fazer? A igreja está perdida, olha os hereges, olha o liberalismo, olha a confusão, olha o modernismo dentro da igreja. Meu irmãozinho, terço neles. É a nossa arma, é a arma que Deus revelou a São Domingos de Gusmão no combate dos hereges. Tem heresia na igreja? Tem. Parece que eles estão vencendo? Parece. Então quer dizer que a gente precisa rezar mais o terço. Foi o que Nossa Senhora falou nas suas aparições. Todas as aparições marianas insistem no Santo Terço, no terço diário. Mas será possível? Quantas vezes Nossa Senhora vai precisar insistir para a gente entender? Depois, essa entrega nas mãos da Virgem Maria, como ela ensinou em Fátima, a entrega do nosso sacrifício reparador, o nosso sacrifício para consolar o coração de Jesus, pela conversão dos pecadores, colocamos tudo isso no coração dela, ela usa. Gente, a consagração total é uma forma de nós colocarmos um arsenal nas mãos da Virgem Maria. A gente vai fazendo e coloca nas mãos dela. Nós vamos depositando tudo nas mãos dela. Na hora que ela quiser, ela aperta o botãozinho vermelho e a bomba atômica explode. E o seu coração imaculado triunfará. Mas triunfa sempre do jeito de Deus. E o jeito de Deus é o jeito claramente de Deus. Não é uma artimanha política humana, não é um jeito humano, entendeu? Claro que nós temos que dar os nossos pulos, claro que nós precisamos fazer alguma coisa,
Claro que nós precisamos agir e lutar, não tem dúvida nenhuma. Eu não sei, todo mundo sabe, né? Eu não estou aqui para fugir de briga. Vamos brigar. Só que saiba o seguinte: nós lutamos, mas não somos nós quem iremos vencer. É Deus quem vai triunfar, porque Ele já triunfou no coração de Maria. O triunfo de Deus no coração de Maria irá se alargar no coração de todos. Esse é o triunfo de Maria. Então, a forma de nós apressarmos o triunfo do seu coração imaculado é fazer com que, pela santa escravidão, o nosso coração seja um coração no qual Deus triunfou, no qual Deus já reina. O reino de Deus é um reinado bem específico no meu coração. Então, esse método é extraordinário, porque ele vai apressando o reino de Deus. Vai apressando o reino de Deus. Deus sabe o nosso fraco, né? A nossa fraqueza. E vejam, gente, como a grandeza de Deus. O diabo é esperto, mas Deus é sábio. Entendeu? O diabo ele só é sabido, mas Deus é sábio. E Deus sabe que o triunfo acontecerá através dos pobres e dos humildes, não dos grandes entendidos, não dos sábios metidos à besta. Deus sabe que o triunfo acontecerá pelos pobres, como aqueles camponeses da França foram usados para o triunfo de Deus, assim também nós seremos usados. O triunfo acontecerá no nosso país, no mundo inteiro. São os pobres em espírito, gente de terço na mão. Não precisa você ter grandes cursos de teologia, não precisa você ter grandes sabedorias. Você ponha esse arsenal na mão da Virgem Maria, ela triunfará. Está certo. Entende? Não há dúvidas. Deus reinará. O coração imaculado de Maria triunfará. Essa é a nossa certeza. A pergunta o que não é certo ainda é o seguinte: de que lado você vai estar na hora que acontecer o triunfo? Isso é que ainda não é certo. Isso que ainda não é seguro. De que lado nós vamos estar quando vier o triunfo e a confusão dos Esaús? Quando Esaú ficar sem primogenitura, você será Jacó? Então obedeça a Rebeca. Deixe Rebeca modelar. Faça tudo o que ela diz. Eu falei na palestra passada que o testamento de Maria, a última palavra que Maria nos deu foi: façam tudo o que ele vos disser. Mas esse não foi o testamento de Jesus. Segundo o Evangelho de São João, antes de dizer está tudo consumado, Jesus disse o seu último testamento: eis aí a tua mãe. Esse é o testamento de Jesus. O testamento dele é o testamento que diz: esta é a tua mãe. Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Ouçamos esse testamento final de Jesus. Daquele dia em diante, ele, o discípulo amado, tomou Maria, mãe de Jesus, consigo. Vamos dizer isso de forma mais clara. Daquele dia em diante, o discípulo amado foi propriedade de Maria, foi escravo de Maria, foi servo dela para que ela o modelasse e fizesse dele o verdadeiro sacerdote que ele devia ser, São João Evangelista.